iniciar as nossas reflexões sobre esse tema tão importante para nós educadores, os impactos na vida dos professores e a necessidade de reinventar-se. Eu sou o professor Silvio Vonsovitz, estou falando aqui de Florianópolis, Santa Catarina, estou na minha casa, estamos também no isolamento social, diante do que está acontecendo nesse nosso país e no mundo todo. Sou responsável pelo programa Educar para o Pensar, também pela editora Zofos, que produz todo o nosso material, e sou também autor de vários livros que são utilizados nas escolas por todo o Brasil. Somos hoje um grupo muito grande de escolas, em torno de 500 escolas, que desenvolvem o programa Educar para o Pensar. E essa nossa reflexão, que faremos hoje com o professor José Alex, que é lá de Mariana, Minas Gerais, Colégio Providência, professor Adriano, que é de Anápolis, em Goiás, que é do Colégio Imaculada Conceição, e o professor Luciano Tartari, que é assessor aqui em Florianópolis para as escolas da região centro-oeste do Brasil. Muito bem, esse tema é muito importante, e é um tema que nós não vamos abordar de todo, também não vamos dar receitas, fórmulas de como reinventar-se. Afinal de contas, nem nós ou ninguém tem certezas. Nós temos, sim, questionamentos, nós temos caminhos. Mas, como é costume, em nossas gravações, em nossas reflexões, que disponibilizamos no nosso canal no YouTube, que disponibilizamos para as escolas, a gente sempre começa com uma reflexão que tenta nortear todo esse programa. Essa reflexão de hoje está no livro do 8º ano, Aprendendo a Viver Juntos, que tem muito a ver com os dias que nós estamos vivendo. Está lá na página 48 do livro que é utilizado no 8º ano. Uma vez, um rabino decidiu testar a honestidade de seus 3 discípulos. Por isso, reuniu eles e fez a seguinte pergunta: o que vocês fariam se estivessem caminhando e achassem uma bolsa cheia de dinheiro caída na estrada? O primeiro discípulo rapidamente disse: eu devolveria ao dono. O mestre pensou um pouco e disse: a resposta dele foi muito rápida. Preciso descobrir se ele realmente pensa assim. O segundo discípulo disse: eu guardaria o dinheiro se ninguém viesse encontrá-lo. Aí o rabino pensou consigo mesmo: ele tem uma língua fraca, mas um coração mau. Bem, rabino, disse o terceiro, para ser honesto, acredito que eu ficaria tentado a guardar essa bolsa cheia de dinheiro. Por isso, eu rezaria a Deus, pedindo que me desse forças para resistir a tal tentação e fazer a coisa certa. Ah, pensou o rabino, eis um homem no qual eu posso confiar. Muito bem, para então nos apresentarmos, eu convido o professor José Alex, que é lá de Mariana, para que ele se apresente para todo o nossa sala. Se apresenta aí, professor José. Obrigado, professor Silvio. Como ele bem disse, eu sou o professor José Alex, leciono filosofia no Colégio Providência em Mariana. Atualmente, devido a essa pandemia, eu não estou em Mariana, eu estou na casa dos meus pais, numa cidade próxima, também em Minas, chamada Bricampo. Na filosofia, na minha pós-graduação, eu estudo a temática de filosofia da religião, especificamente 3 problemas relacionando-os com a crença ateísta: problema da lei natural, do naturalismo e antinaturalismo, e o problema do mal em relação a isso. É uma alegria estar aqui com vocês e passo a palavra agora para o professor Adriano.
Mas então, enquanto o Adriano vai se organizando, isso também faz parte desse reinventar-se, né? O professor Luciano, faz favor, depois você passa a palavra para o Adriano. Eu sou o professor Luciano Tartari Neto, sou aqui de Florianópolis, Santa Catarina. Atualmente sou assessor pedagógico do programa Educar para o Pensar para os estados de Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Tocantins e Mato Grosso. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho, vai ser uma grande alegria poder partilhar com vocês essas ideias, e a gente aguarda também que vocês possam nos enviar algumas perguntas e também outras contribuições. Então, uma grande alegria, bem-vindas, bem-vindos. Professor Adriano, passo para você agora. Então, eu sou o professor Adriano, tenho formação em filosofia, em pedagogia, sou professor no Colégio Imaculada Conceição, aqui em Anápolis, estado de Goiás. Tenho lá o trabalho com as disciplinas de filosofia, de empreendedorismo, de ensino religioso. Coincidentemente também, assim como o professor José, eu estou fazendo pós em filosofia da religião. E esse ambiente em que vocês me enxergam aqui é o mesmo em que os meus alunos estão me encontrando por esses dias. Eu estou dando aulas através de vídeos aqui mesmo da minha casa. Obrigado pelo convite, pela acolhida. Estamos vivendo, então, momentos de incertezas, e isso faz com que o ser humano fique estressado. Todos nós temos um certo nível de estresse. Alguns com mais intensidade por causa do isolamento, outros com menos intensidade, porém, já querendo estar com seus alunos, querendo voltar para a rotina de trabalho com os adolescentes, com as crianças em sala de aula. Porque, afinal de contas, grande parte da nossa vida está dentro da escola, está dentro da sala de aula, está com os nossos alunos. Então, isso também, o fato de não estarmos lá, faz com que haja um estresse, e muitas vezes também nesse relacionamento familiar, muitas coisas a gente tem que estar aprendendo. Eu, pessoalmente, voltei a fazer algo que eu não fazia há muito tempo, por falta de tempo, que é plantar. Eu estou plantando, estou fazendo uma horta na minha casa, no apartamento que eu moro. Então, isso para aliviar um pouco o estresse, né, desse momento que nós estamos passando. E todos nós, de certa forma, estamos apavorados, porque não conseguimos medir a extensão dessa pandemia, desse momento, desse vírus que está aí, né, na nossa vida pessoal, muito menos na vida social e também na vida profissional. E isso também ocasiona um estresse no nosso dia a dia. Uma certeza, se tudo correr bem e nos cuidarmos. Essa é uma certeza que eu, a cada dia, amplifico ela um pouco mais, né? Nós não seremos os mesmos, em todos os sentidos. Não seremos os mesmos. A vida, quem sabe, não será a mesma que tínhamos nos últimos anos. As rotinas que tínhamos, a forma como encarávamos os problemas, as alegrias, as relações. E também ouso dizer, né, que nunca mais voltaremos ao que éramos em janeiro desse ano. Quer dizer, tudo vai ser diferente. Muita coisa poderá e até deverá mudar. Para melhor, eu espero que sim. Bom, eu queria defender aqui 3 habilidades cruciais para nos orientar, nos ajudar a reinventarmos-nos num mundo em envolvimento interpessoal ameaçado. Num tempo onde, mais do que nunca, serão importantes as excelentes ligações entre as pessoas, os objetos e o planeta. Ouso dizer aos amigos educadores e filósofos, e aqui lembro Paulo Freire, né, que dizia ser quase impossível um educador não ter conhecimentos filosóficos, assim como um filósofo não ter conhecimentos pedagógicos. Estamos mais do que nunca entrando num tempo
em que precisamos aprender a conhecer a si mesmo, a conhecer o outro e ao mundo que vivemos. Falamos muito hoje sobre aprendizagem emocional. A BNCC trata disso, os nossos materiais didáticos para o trabalho com o Educar para o Pensar também abordam esta questão emocional, que é fundamental. Mas se essa aprendizagem emocional não vier junto com a aprendizagem social, não estaremos contribuindo para a formação de um indivíduo ajustado para uma vida política, uma vida ética e uma vida estética. Então, nós precisamos ter uma aprendizagem emocional e uma aprendizagem social. Agora, quando eu falo isso, eu não estou falando pensando nos alunos. Estou falando pensando em nós, educadores. Nós precisamos desenvolver essas habilidades emocionais e essas habilidades sociais. Isso é reinventarmos-nos neste momento. Quando, então, defendemos uma aprendizagem de si mesmo, o que nós estamos falando? Estamos falando da autoestima, dos sentimentos, o significado da vida, as emoções, da empatia. A aprendizagem do outro, aquele que está ao nosso lado, aquele que é o nosso colega de trabalho, aquele que é o nosso aluno, aquele que é o nosso familiar. Então, a aprendizagem do outro é o olhar fraterno para o outro ser humano. É a empatia, é o colocar-se no lugar do outro. E isso leva à compaixão e à capacidade de trabalhar juntos. E é fundamental. Ainda mais nesses tempos que vivemos. Capacidade de colocar-se no lugar do outro. A empatia, a compaixão. Então, a aprendizagem do mundo, que é o terceiro item, o terceiro pilar, que também tem a ver com o conhecimento filosófico, por isso que eu colocava lá Paulo Freire, do educador e do filósofo. Um educador é um filósofo tem que ser um educador. A aprendizagem do outro, então, a aprendizagem do mundo é perceber como tudo interage. Os sistemas, a vida, os conhecimentos, e criam redes de interdependências. Seja essa interação dentro de uma família ou a interação numa escola, numa organização. Seja do mundo como um todo. Portanto, mais do que nunca, é essencial uma aprendizagem filosófica para que, primeiro, os educadores, nós, aprendamos e busquemos reinventarmos-nos. Mas também os pais, os alunos, e isso dentro dessa aprendizagem social e emocional. Precisamos, sim, formar em sala de aula a comunidade de aprendizagem investigativa, um espaço social para dizer a palavra e para aprender a ouvir esse diálogo que nós queremos que aconteça. Dentro da metodologia lida, né? Que é o ler o mundo, conforme Paulo Freire, investigar, dialogar e agir. Então, nós, educadores, precisamos reaprender muitas coisas. Não sei se nós voltaremos ou teremos espaço para continuar a dar aulas como aprendemos a dar aulas. Não sei se nós teremos espaço ou se teremos pessoas, alunos, dispostos a nos ouvir a dizer a palavra como nós dissemos até hoje. De repente, precisaremos reaprender, reinventarmos-nos para que o nosso conteúdo seja significativo na vida dos nossos alunos. Não interessa se são crianças na educação infantil, ou se são adolescentes, ou se são jovens. Então, nós, educadores, precisamos reaprender muitas coisas. Esse momento que vivemos nos convida e nos desafia
para construirmos juntos uma nova forma de viver o dia a dia. O desafio está lançado e juntos vamos descobrir. Topa o desafio? Eu estou dentro. Eu quero descobrir, quero me reinventar para que eu possa continuar a exercer o meu papel de educador dentro da minha família, nas escolas, no ambiente escolar e junto aos alunos que estão dispostos a escutar aquilo que eu tenho para transmitir. Por isso, uma aprendizagem social e uma aprendizagem emocional. Por isso, aprender a conhecer a si mesmo, a conhecer o outro e a conhecer o mundo que nós vivemos. Muito bem, essas reflexões eu estou fazendo e vou desenvolvê-las ainda dentro de uma sistematização, mas eu queria, nesse momento, convidar o professor José Alex para que ele dê continuidade colocando as suas reflexões. José Alex, é com você. Obrigado, professor Silvio, pela gentileza, pelas belas palavras, aí, muito motivadoras, inclusive. Várias menções suas também relacionam com algumas temáticas que eu apresentei aqui para a nossa reflexão. Bom, começando então sobre a nossa temática, eu diria o seguinte: segundo Aristóteles, o homem é político e racional. A partir disso, podemos compreender o homem como um animal de comunicação. Necessitamos de nos comunicar. Não nascemos para viver isolados, mas em comunidade. Para tanto, construímos diversos meios de estabelecer a comunicação: sinais, alfabeto, gramática, etc. Com o desenvolvimento da sociedade, o homem criou novas formas de comunicação: computador, telefone, redes sociais, etc. Nós tivemos a oportunidade de aproximar os que estão longe e, infelizmente, em algumas situações, afastar os que estavam perto. O que levou o homem a todas essas mudanças foi a necessidade de se adequar a um processo de construção da sociedade. A sociedade está em constante processo de construção. Não é algo fechado, engendrado, mas algo que sempre se está aberto para um novo. Todo processo de mudanças é angustiante. O novo que almejamos, por ser obscuro e não o conhecermos plenamente, nos causa medo. Dentro desse contexto de reflexão, insiro o nosso tema. O professor necessita de uma comunicação eficiente para desempenhar sua missão. Metodologias de ensino são criadas para auxiliar-nos nesse processo, porém, há imprevistos que nos levam a adequar-se a novas perspectivas. Estamos justamente nesse ponto. A pandemia nos colocou toda uma forma de educação em xeque. Mas essa situação não é responsabilidade restrita da pandemia. A sociedade, há um tempo, cobra-nos mudanças na forma de lecionar. Recentemente eu estava navegando pelas redes sociais e vi um meme bastante interessante. Um aluno em sala de aula e o professor, então, bravo, advertindo ele: vocês não são os mesmos alunos de antigamente. Antigamente vocês eram mais quietos, vocês eram assim, vocês eram dessa forma. Vocês não são mais assim. Aí o aluno gentilmente virou para o professor e perguntou: então por que você mantém a mesma forma de lecionar de antigamente? Nós somos os promotores, nós que convidamos os alunos para o aprendizado, para o conhecimento. O primeiro passo, o primeiro ato, nós que temos que dar. Nós que temos que cativar os alunos. E o grande ponto de debate que nós temos atualmente devido a essa situação da pandemia se refere à tecnologia. E nós temos um problema, ou não sei exatamente dizer em qual dos pontos se encaixa, que é uma sociedade completamente utilitarista, que pauta todas as suas ações no utilitarismo
E nós temos por trás disso um mercado neoliberal que exige de nós sempre algo novo, exige de nós sempre oferecendo um produto que seja adequado às exigências desse mercado. E isso gera um problema. Por quê? Porque é inegável os avanços da tecnologia. Mas, porém, o nosso desafio é conciliá-la com o humano. Nós não somos máquinas. Nossos alunos não são máquinas. A técnica está a serviço do homem, e não o homem a serviço da técnica. Precisamos de calma para caminhar. Aproveitar os ensinamentos que tiramos dessa difícil situação da pandemia. Esse momento que nos é colocado da pandemia exige de nós uma reflexão acerca dos nossos próprios métodos de ensino, a nossa própria forma de ensinar, de lecionar. Precisamos analisar a conjuntura e ter condições de perceber quais são os novos elementos necessários para a gente cativar os alunos, para que a gente possa mostrar a eles e ver o olhinho deles brilhando quando a gente fala sobre o conhecimento, quando a gente mostra para eles o mundo que está aí à frente. Só que isso vai exigir ainda mais de nós, professores. Nós somos cobrados a todo instante para apresentar algo novo. Só que nós temos que ter a consciência e a prudência de sempre dizer: o novo virá, mas vamos construí-lo com calma. As coisas de formação, de conhecimento, elas não ocorrem de um momento para outro. É um processo lento, gradual de construção. Não é meu objetivo aqui, sob hipótese nenhuma, e não me permitiria tamanha ousadia, de apresentar um caminho fechado. Como o professor Silvio bem disse no início, e vocês, como entendem bem de filosofia, mais do que eu sabem, a nossa missão é levantar perguntas, questionamentos. As respostas, depois nós buscamos elas. Outro elemento que compromete a comunicação entre o professor e o aluno é o comodismo, disfarçado de normalidade. Nos é cobrado, enquanto professor, que nós precisamos ter controle de tudo. E, de repente, nessa situação de pandemia, nós não temos controle de mais nada. Nós temos que ter controle do aluno em sala, temos que ter controle da situação de sistemas, temos que ter controle do planejamento pedagógico, e de um momento para outro tudo isso cai por terra. Isso dá um medo muito grande. Só que, diante disso, eu ficava pensando, será que não foi uma normalidade de um mesmo sistema de ensino, de um mesmo sistema de educação, que me fez atualmente ter tantos problemas? Um comodismo fechado em torno de uma única forma de lecionar, de ensinar, de não buscar formas atraentes, de não buscar passo a passo inserir a tecnologia dentro das nossas salas de aula. Nós agora não temos muita alternativa. É o caminho que nos é apontado, é o caminho da tecnologia. Eu penso que a pandemia, ela gera um caos que já se vinha construindo, mas que ainda estava debaixo dos tapetes, vamos assim dizer, porque não havia nos obrigado. Há anos se fala de reforma do ensino, reforma de BNCC. Há anos se fala da inserção da tecnologia. E agora esse momento nos é obrigado, nos obriga a agir diante disso. Penso, além disso, que esse momento é uma situação oportuna de crescimento ainda. Porque é através dele que nós poderemos agora analisar coerentemente sobre a situação da inserção da tecnologia no sistema de ensino. Que nós poderemos falar com propriedade do que deu certo, do que deu errado e do que precisa ainda mudar. A arte de reinventar-se não tem um padrão, não tem algo fechado, engendrado.
A arte de reinventar-se é uma abertura cotidiana, uma abertura diária. É quando você está ali tomando o seu café e do nada vem uma ideia de modificar, de apresentar um novo trabalho, de cativar o aluno de uma outra forma. Mas para isso nós precisamos nos permitir dar esse passo e não ficar em uma zona apenas de críticas, mas ousar tentar dar um passo além. Deixar em uma zona de conforto pode ser traiçoeiro. Se nós ficarmos apenas estabelecidos no nosso mundo, na nossa zona de conforto, nós teremos muitos problemas. Porque os nossos alunos, ainda mais a geração do século XXI, é uma geração muito crítica. Uma geração que tem muito a contribuir. E aí que nos questiona, e o que eu posso contribuir para essa geração? Qual o impacto que eu vou gerar no mundo a partir de então? Por isso, dessa necessidade de se reinventar-se, dar um novo sentido, mudar a forma que as coisas estão sendo dadas, que elas estão sendo trabalhadas. Mas isso necessita de tempo. Como fazer? Sinceramente, eu não sei. Eu estou aprendendo na minha escola, junto com a direção, a supervisão e os demais colegas professores. A cada dia, a gente dá um passo além. E já estamos muito além do que estávamos antes. Mas ainda precisamos dar mais alguns passos, que com tempo, com diálogo, construção, o tempo todo dialogando com a família também, que isso é muito importante, para que a gente vá construindo pontes. Eu penso que o momento é de construir pontes e não muros. É necessário que a gente dê um passo que normalmente nós temos muito medo, que é o passo de tentar. Quando a gente está diante de um desafio, o nosso primeiro ato é ficar ou, se der muito medo, dar um passo atrás. Só que nós temos que pensar nas possibilidades de crescimento. Parafraseando Sartre, ele diria que há situações que acontecem na nossa vida que não dependem de nós. Mas o que eu vou fazer com essa situação, isso sim depende de mim. Então, o que essa situação vai me levar a construir? Ainda estamos no início do processo de construção de metodologias. Eu penso, além disso, que nós não devemos olhar e restringir a nossa visão para a pandemia, mas olhar para um momento mais longe, para olhar para daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos. Qual é o modelo de ensino que eu quero para a minha geração futura? A pandemia ela escancara isso na nossa visão, na nossa frente. Porque se nós ficarmos pensando apenas na situação problema, que é a pandemia, eu fico receoso de talvez nós não conseguirmos aprender com esse momento. Eu vi uma publicação, inclusive eu até contribuí com uma reflexão posterior, que a normalidade ela gerou várias situações hoje em dia. Nós vemos e assustamos, por exemplo, com as pessoas colocando a economia acima da vida, mas essa é uma normalidade do mundo neoliberal. A economia é sempre acima da vida. Só que agora a situação foca de uma outra perspectiva. Justamente devido a essa pandemia e os números assustadores que nós temos. Mas quantas pessoas que não penam com trabalho em situações precárias, com pouca remuneração e etc. Devido à cobrança de diversos setores, ao professor, nós sempre buscamos a perfeição. Mas nesse momento, precisamos nos permitir tentar. Precisamos reconhecer que nós não temos todas as respostas. Que os nossos alunos vão nos questionar. Que nós precisaremos voltar a ser alunos e aprender na escola da vida a como é se reinventar. Creio que todos nós aqui, em algum momento ou outro, passamos por uma grande dificuldade na vida. Tivemos medo, pensamos em desistir, mas buscamos lá dentro de nós força para seguir.
e depois que nós passamos, nós dissemos, como foi grande o aprendizado. Então eu também penso que esse é o momento da pandemia. Esse momento de arriscar em prol da construção de uma educação que concilie tecnologia e humano. Para quem acompanha um pouco, e aí eu encerro a minha palavra, há um documento de 2006 da Conferência Episcopal Latino-Americana, chamado Documento de Aparecida, que ele diz o seguinte: nós não vivemos uma mudança de época, mas nós vivemos uma época de mudanças. Valores estão sendo mudados, formas de pensar estão sendo mudadas desde o início do século XXI. E é tudo muito rápido, tudo muito ágil. E nós precisamos estar inseridos dentro desse problema. Então a minha reflexão aqui, dentro dessa dinâmica da comunicação, é que nós possamos pensar desses impactos da pandemia, buscando uma forma de comunicação que seja eficiente, que permite ao professor ainda oferecer elementos de comunicação, elementos de construção do conhecimento, e que ele ainda seja o promotor de uma educação cada vez mais humana. Agora eu passo a palavra para o professor Adriano. Muito bem. Na minha participação, eu queria ser um pouco mais, digamos assim, a princípio, etimológico, né? E partindo também a princípio dessa frase, que me agrada muito, a qual me recordei quando pensava no que dizer nesse nosso encontro, de Sêneca. Muitas coisas não ousamos empreender por parecerem difíceis. Entretanto, são difíceis porque não ousamos empreendê-las. Eu me utilizei dessa citação do Sêneca recentemente, numa das minhas aulas de empreendedorismo, e ela me inspirou também para essa participação aqui hoje, porque empreender, dizia eu para eles, é fazer algo, né? Colocar em ato alguma coisa, efetivar, dar eficiência a algum projeto, né? Sobretudo com essa carga de novidade que geralmente se espera do empreendedor, sobretudo modernamente, contemporaneamente. Mas, como eu dizia na minha primeira frase, eu gostaria de ser um pouco etimológico aqui na minha fala, a princípio, porque a proposta da nossa live é a reinvenção, né? Reinventar, esse é o verbo. E eu gostaria de fuçar aí a etimologia da palavra, pelo menos uma proposta de etimologia. Claro, deixamos de lado primeiro o prefixo, né, o re, e vamos descobrir que inventar, né, vem de inventio, no latim. De invenire, que é vir para dentro, né, é vir para uma finalidade. E aí lá pelo século XVI começou a ter essa característica de construir algo novo. Então aí ela anda bem a par com a noção de empreendedorismo, não é? Mas eu quero trabalhar com outros dois verbos juntos a esse, que é construir, foi falado pelo professor Silvio, se não me engano, aí, foi pronunciado pelo colega o José, construir e instruir. Já essas duas estão com raízes em struere, que é amontoar, empilhar, montar, criar, erguer, né? Construir o com junto, construir junto. E aí já entra o aspecto social, a inteligência social, da qual falava o professor Silvio a princípio, né? E instruir seria então esse empilhar, esse montar, esse criar, esse erguer, colocar, organizar as coisas dentro, né? E aí entra a questão do autoconhecimento. E se inventar é fazer alguma coisa, fazer é sinônimo de construir. Ninguém constrói sem algum tipo de instrução, né? Daqui, eu quero que vocês vislumbrem comigo a construção do que eu quero comunicar aqui. E o in, de novo, é dentro, né? Então, inventar tem o aspecto interior do professor, da pessoa, daquele que está em necessidade de inventar-se,
mas também chama em causa o social e tudo isso. E o re é, de novo, quando encontramos esse prefixo nas palavras que conhecemos, geralmente ele significa de novo, ou então para trás. De novo, traz-nos a ideia de avançar, de repetir, de persistir, ou até mesmo de encontrar trilhas novas, caminhos novos, né? E no sentido de para trás, daí vem retrospectiva, marcha ré, né? Traz no sentido de referência, né? De ponto de referência, né? Então, a partir dessas balizas eu quero construir aqui a minha fala e convidar e provocar para reflexão nessa tarde de hoje, né? Dentro dessa necessidade de reinventar-se. Mas é possível reinventar-se? Bom, nós vimos que nossa live coloca como tema a necessidade. Se enxergado for como necessidade, evidentemente partimos do pressuposto de que é possível. Mas como? Disse-nos o professor Silvio, repetiu o professor José, não é possível sair dando receitas prontas, caminhos fechados, como disse o professor na sua fala agora, né? Mas talvez tenhamos algum rumo. A teoria da causalidade aristotélica talvez nos ajude um pouco. Bom, para que uma coisa seja feita, empreendida, construída, inventada, né, nós precisamos de uma matéria, né? As coisas são feitas de algo. A matéria da coisa é aquilo de que eu faço a coisa, né? A matéria do meu pincel é aquilo de que o pincel é feito. Ele é feito de plástico, né? Mas além da matéria, eu preciso de uma finalidade. A coisa geralmente é feita para alguma coisa. Eu preciso de um para quê? Eu preciso de um ponto de chegada, né? Invenire, inventar-se. Eu preciso de uma nova finalidade, né? Além do fim e da matéria, eu preciso, sou humano, de uma motivação. E depois eu preciso de uma eficiência, né? Eu preciso colocar isso para acontecer. Bom, mas qual é a nossa matéria? A nossa matéria seria, então, o estado em que nos encontramos e o estágio em que nos encontramos. E é a partir daí que temos a nossa referência, o re, né? Nós temos que olhar para isso, para descobrir o que podemos continuar sendo, no que podemos persistir e o que é que precisamos reinventar. É olhando para nós mesmos, na situação em que estamos, no contexto em que estamos, que foi bem delineado pelo professor José, né? Para saber o que é que podemos empreender no sentido de novidade, né? E qual é a distância que vai entre o que precisamos e o que podemos, entre as nossas limitações e potencialidades, entre o que é esperado de nós e o que nós podemos efetivamente fornecer, oferecer, né? Essa é a nossa matéria, essa é a nossa referência. O fim vai ser determinado a partir do nosso olhar para o nosso entorno, a nossa situação, para nós mesmos, mais uma vez o autoconhecimento entra aí em causa, né? O olhar para o meu aluno, né? Olhar para o meu aluno, e aí eu vou precisar da instrução. Instruir, eu vou precisar pensar de novo quem sou eu, qual é a minha função, o que é ser professor, o que é ensino, o que é ser humano, o que é o meu aluno, instruir-me a respeito do que seja o meu aluno agora, né? O que é o aluno em geral, o que é o meu aluno concretamente, né? E para poder instruí-lo no sentido tradicional da noção, né? Em dois sentidos, pelo menos, eu trabalho a instrução. Bem, a nossa motivação, ela pode nascer de um olhar diferenciado, na dupla direção da minha finalidade, uma vez descoberta, né? E motivação, de novo, não tem receita pronta, porque motivos diferentes motivam diferentemente pessoas diferentes, né? Então, mas eu preciso olhar, eu preciso enxergar e procurar sentido no que tem acontecido, porque, de fato, não é fácil.
mas nós estamos vivendo um momento fácil. Dar aula sem ver os olhos dos nossos alunos não é fácil, estar recluso dentro de um quarto, de um escritório, falando por uma câmera, ou fazendo essa assistência toda remota, não é fácil, né? Mas um olhar diferenciado, um olhar para uma dupla direção de finalidade, né? Da minha saúde mental como professor, do meu bem-estar, né? Da minha saúde como um todo considerada, e do bom exercício da minha função, mesmo nessas circunstâncias, né? Sem que uma coisa prejudique a outra, esse olhar pode encontrar uma motivação. Motivo vem de motor, aquilo que me move. Seria possível encontrar por aí, será, algo que me mova a fazer o que eu faço, o que eu devo fazer, o que eu entendo como necessário, e aí agir, dar eficiência a isso, uma vez vislumbrado esse fim, colocar os meios, né? Os meios de manter a minha saúde emocional, de me exercer com os meus limites, os conhecidos limites, os reconhecidos e aceitos limites que eu tenho, né? Então, dar eficiência é ter atitude, no sentido de ter a afetividade, um conjunto de decisões e um comportamento que denuncie que eu estou apto. O professor Silvio falava de nos ajustarmos com a situação, né? A aptidão vem disso, né? De aptitudo, né? De manifestar na nossa fisionomia, seja ela física, moral, né? Que nós estamos ajustados com o nosso ambiente e com aquilo que nos propusemos fazer. Eu passo, então, a palavra aí para o professor Luciano. Certo, professor Adriano, obrigado pelas tuas palavras. Claro, diante das reflexões que vocês fazem, né, eu acho que o tema que a gente escolheu hoje foi justamente isso, né? Essa situação de reinventar-se, né? E eu já abro a minha fala com essa frase do mestre Paulo Freire, onde ele fala de esperança. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. E é dessa maneira que eu convido vocês, que esses tempos difíceis sejam tempos de esperança. E reinventar-se é ter esperança. Chega do discurso do ódio, chega do discurso do desamor, chega do discurso onde o ter vale mais do que o ser. E é nisso que nós, do programa Educar para o Pensar, estamos fazendo já há alguns anos, juntamente com o professor Silvio, juntamente com as escolas parceiras, né, onde a gente começa a pesar, a colocar na balança, né, a pedagogia da esperança com a pedagogia da reinvenção. Reinventar-se. E aí a gente vê esses impactos na vida dos professores e a gente precisa fazer alguma coisa nova. Né? Então, assim, o professor, ele é, sim, um mediador das relações de aprendizagem com essa comunidade escolar e a sociedade. Né? Já dizia o professor Silvio, já dizia o professor José, o professor Adriano. Né? Então, a educação do século XXI, ela não será focada nas máquinas. Não será. Tá? Mas ela é, sim, marcada pela figura do professor na sala de aula. Tá? A convivência, e essa convivência com o diferente, ensinar a respeitar, ensinar a ter opiniões e respeitar as opiniões, refletir, ter boas ideias, tolerar, saber que as incompreensões fazem parte do reinventar-se e do reempreender, né? E do aprender. E aprender a dominar essas nossas emoções e também dos estudantes e colocar limite. E aí entra o papel da família e da escola, né? Então a educação do futuro será focada na pessoa humana. Isso nós não podemos perder de vista. Volta e meia nós assistimos ou até lemos, né, nesses momentos de pandemia, quem que já não viu Netflix e as suas séries, ou outras séries aí, né, trazendo às vezes muitas situações
ou filmes que trazem uma reflexão que vai na linha onde as máquinas dominarão o futuro, o ser humano será um escravo, e assim por diante. Eu discordo completamente disso. O ser humano continuará, sim, tendo o seu papel de destaque na sociedade. Agora, nós só não podemos colocar esse papel de destaque com outro foco. E aí nós temos que ter o equilíbrio. Não só o emocional, não só o social, não só o político, não só o cultural. O ser humano é formado dentro de várias dimensões, e essas dimensões o fazem ser a pessoa humana. Então eu digo que o professor será, sim, o elemento principal do espanto, do assombro, e aí sim do reinventar-se. E aí tem algumas posturas, que eu até trago aqui nesse mapa mental, a capacidade de resolver problemas complexos. Às vezes a gente imagina que resolver problemas complexos é você desenvolver algum problema matemático, ou físico, ou químico. Não, mas é problema de linguagem. A linguagem, a comunicação em si. Então, isso se torna complexo, porque nós não ouvimos o nosso próximo, e aí vai por água abaixo toda a alteridade, a capacidade de se colocar no lugar do outro, e aí o ser humano se perde. O pensamento crítico, a própria BNCC traz, mas eu percebo que a BNCC ela traz muitas informações e poucas ações. Então, o pensamento crítico é, sim, uma cadeira cativa da sala de aula, da sociedade, de qualquer instituição social. A reflexão, as boas ideias, a criatividade, o autocontrole. Nos últimos dias aí a gente vê uma avalanche de pessoas perdendo o controle e exigindo que os outros tenham o autocontrole. A gestão pessoal, aí sim entra, você se preparar com as suas emoções, dentro das suas dimensões que te formam pessoa humana, ser humanizado, gerir os teus problemas, as tuas emoções. Colaboração e o trabalho em equipe. Não existe escola sem trabalho em equipe. E aí eu digo uma coisa para vocês, professores, não existe escola sem uma boa biblioteca. Portanto, se perdemos o hábito de levar os estudantes para a biblioteca, retomamos agora. É preciso. Temos a necessidade de retomar isso. Então, pessoal, a inteligência emocional ela está ligada dentro dessa educação como um todo, dentro de saber refletir, saber se posicionar, saber levar uma boa nova, que a educação não acabou, que as máquinas não tomaram conta do professor, mas sim são aliadas, são ferramentas. E essa tomada de julgamento e decisões nos tornam cada vez mais pessoas preparadas, embora temerosas com as coisas que aí estão, mas lembremos da frase primeira de Paulo Freire, esperança de esperançar, não de esperar que melhore, de esperançar e fazer algo agora, no já, se não for na sala de aula, lá no meu escritório, na minha mesa, no meu sofá, juntamente com as famílias, que eu acredito que estão desesperadas, tentando responder a pergunta, o que eu vou fazer com meu filho dentro de casa 24 horas por dia? Ensinar, dialogar, fazer pequenas coisas, lavar a louça, enxugar, escreva cartas, usar a criatividade. E aí nós, seres humanos, é a nossa característica, usar a criatividade dentro de espaços que muitas vezes não existem, ou temos que fazê-los existir. E aí aquelas novas habilidades e competências serem aprendidas, algumas estão aqui no ponto 3, na BNCC, outras não, mas de novo eu digo, a BNCC trouxe muitas informações e poucas ações. E aí cabe nós, educadores, que formamos opinião, fazer acontecer que o autoconhecimento e a maturidade, o autocontrole, a determinação, a responsabilidade, a curiosidade e a motivação apenas nos ajudam a propor soluções para problemas. Apenas nos ajudam a ter respeito e cuidado. E aí colaborar. E é o que nós estamos fazendo aqui agora. Diversos professores de diversas regiões do país, com diversas ideias, colaborando uns com os outros, trazendo essa mensagem de esperança e dizendo que esse momento
de dúvidas, ele vai passar. Agora, as dúvidas vão permanecer e cabe a nós estarmos preparados para irmos respondendo. Embora o papel da filosofia não é responder, mas sim trazer à tona, desvelar, refletir, fazer ou nos deixar intrigados, para que no diálogo a gente possa ir respondendo isso. No meu último slide, eu trago uma outra afirmação aqui do Rubem Alves, e aí eu ouso colocar um pouquinho com os meus devaneios aqui de pensador, de que um novo tipo de educador está surgindo. O professor que não ensina, mas o professor que causa assombro e espanto. O assombro como ato de intrigar-se, o espanto como ação de reinventar-se. E aí o saudoso Rubem Alves, o objetivo da educação não é ensinar as coisas que já estão nos livros. Isso é fácil demais, mas ensinar a pensar, refletir e fazer a diferença. Então, obrigado. Vocês que me acompanharam e nos acompanham nessa reflexão. Passo a palavra agora para o professor Silvio. Muito bem, professor Luciano, obrigado pelas suas colocações, também obrigado ao José e ao Adriano. Então, para finalizarmos esse nosso encontro, né, esse Dialogando o Momento, eu queria retomar a história do discípulo honesto. E o terceiro discípulo, ele colocou para o seu mestre, né, o que ele disse? Para ser honesto, acredito que eu ficaria tentado a guardá-lo. Estamos falando da bolsa de dinheiro, estamos falando das ideias que nós discutimos entre nós quatro, que apresentamos para todos os participantes dessa sala, que teve muita gente participando. Então, a primeira situação é: vou guardar isto para mim. Por isso, né, disse o discípulo, eu rezaria pedindo a Deus que me desse forças para resistir a tal tentação e fazer a coisa certa. O que é fazer a coisa certa? Após essas nossas reflexões, é a gente continuar a fazer a reflexão, é a gente fazer com que essas reflexões possam ser colocadas para os nossos alunos neste momento de ensino à distância, que essas reflexões possam ser colocadas para os pais. Alguém colocou ali no chat, além de estarmos preparando aula para os nossos alunos, estamos também preparando aula para os pais. E isso é um fato. Isso é um fato. Tenho muitos colegas dizendo, eu estou assistindo às aulas do meu filho, coisa que numa situação normal ele nunca faria, ou dificilmente faria. Então, é isto que nós refletimos, discutimos. Vamos guardar para si mesmo ou vamos pedir que Deus nos ajude para que a gente possa socializar isso com os nossos alunos, com as famílias? Muito bem, qualquer dúvida, estamos aqui à disposição, os assessores todos, o professor José, Alex, o professor Adriano, o professor Luciano, eu, para que a gente possa continuar dialogando o momento sobre esse tema tão importante, os impactos na vida dos professores e a necessidade de a gente se reinventar. Não abordamos tudo, não concluímos, mas levantamos questões, levantamos perguntas, apontamos alguns caminhos. Eu acho que isso é importante. A reflexão deve continuar. Eu agradeço imensamente a sua participação, tirar esse tempo de 1 hora para que a gente possa refletir, para que a gente possa aprender com os outros e socializar as reflexões que estão sendo feitas. Fiquem bem, cuidem-se. Saúde é muito importante e a gente precisa ter saúde para poder transformar em ato aquilo que nós acreditamos. Uma educação reflexiva, uma educação crítica, uma educação criativa, para que a gente possa nos reinventar e inovar constantemente. Fiquem bem. Até mais.